Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, Cyborg diz que parece que eles despistaram aquele cara. Shao-Ti tá exausto e pergunta por que o Cyborg tá fugindo dele. Cyborg pergunta se ela esqueceu, aquele cara é um membro da associação Antou. Ele deve estar atrás deles para fazer perguntas sobre o Shirogami. Shao-Ti fala que sabe, mas não é como se eles tivessem relação com o Shirogami, por que eles correram. Eles até conhecem o Shirogami, mas não sabem onde ele está. Cyborg diz que até pode ser, mas a intuição dele fala que é melhor ficar longe daquele cara. Shao-Ti suspira, fala que tá impressionada com ele. Pergunta se eles ainda têm que ir pro jogo. Cyborg fala que é uma boa ideia, eles podem se esconder do jogo para evitar os holofotes. Kizaru já aparece atrás dele e pergunta se o Cyborg não quer tomar um chá na casa dele. Ele fica surpreso e se pergunta como o cara chegou ali tão rápido. Diz pro Kizaru não tocar nele e se afastar. Pergunta por que o Kizaru tá seguindo eles. Shao-Ti fala que não sabe onde é que tá o Shirogami. Kizaru fala que ele nem perguntou nada ainda. Diz pra eles conversarem um pouco e pergunta o que o Shirogami ofereceu a eles para ficar de boca fechada. Cyborg pergunta o que tem de errado com ele, que ele já disse, eles não sabem de nada sobre o Shirogami. Kizaru fala que pelas informações eles foram os últimos a encontrar o Shirogami. Esse é o trabalho dele, ele tem que encontrar aquele cara a qualquer custo. Enquanto isso, lá dentro do jogo, aquele robô vai pra cima deles. Choi fala que aquele robô não tem nem um pouco de cavaleirismo, fica atacando a mulher. O Coisa começa a transformar a mão dele em pedra, fala que vai esbagaçar aquela máquina. O robô de repente começa a carregar uma energia, já joga uma bola de fogo nele, ele fala que isso foi perigoso. Choi diz que aquele robô não é bem comportado, já vai criando um dragão. Fala que já que aquele robô é quente, vamos ver se ele gosta de um pouco de frio. Bob já dá um pulo pra cima dele falando que vai lançar a mordida do cachorro. O robô já dá uma pancada no coitado e sai voando. Aquele dragão fica se enrolando no robô, mas ele acaba soltando uma onda de calor que destrói aquele dragão. Choi fala que isso não é nada legal e ele trapaceou. Shusuke pergunta por que o Hong não tá ajudando, ele só fica jogando esse jogo. Hong fica em silêncio. O robô já vai indo pra dar um ataque no Shusuke. Takamura defende e fala pra ele ter mais cuidado. Shusuke começa a lançar uns foguetes do braço dele. As bombas estouram bem no braço do robô. Liang, eu tenho que ajudar o pessoal, não sai até cuidarmos dele, tá? Liang assustada fala que tá tudo bem. Na luta, Blake já vai indo pra dar uma cacetada no robô, dá uma bastãozada na cabeça dele. Na sequência, Joe já vai soltando o dragão, fala que aquilo ali é um presentinho da irmã mais velha. O dragão explode bem no ombro dele. Takamura fala que agora é a vez dele, já dá uma fatiada no robô com a katana. O robô fala que o pessoal até que é forte. Depois do ataque do Takamura, os braços dele é cortado. O pessoal realmente sabe trabalhar em equipe, parece que não vai ter necessidade de eu interferir. Takamura diz que ao comer um caranguejo, você também come as pernas dele. Pergunta quem mais vai se divertir lutando com aquele monstro. Coisa fala que agora é a vez dele de brincar um pouco. Diz que quer ver se o robô gosta de um soco de pedra. De repente o robô começa a fazer algo. Coisa se pergunta o que ele tá tentando fazer. O robô começa a fazer algo com o corpo dele. Os braços que foram arrancados voltam pro lugar. Diz que não vai ser tão fácil assim derrotá-lo. Já dá uma bazucada na direção do Coisa. Shusuke fala pra todo mundo tomar cuidado porque o desejo de atacar do monstro ficou mais forte. O robô começa a olhar pra eles. Começa a correr em direção ao Coisa. Coisa fala que parece que a agilidade daquele robô melhorou também. O robô já aparece atrás dele, dá um ataque nas costas do Coisa, mas ele transforma o corpo dele em pedra, fala que não vai ser tão fácil assim cortá-lo, que agora é a vez dele revidar, dá uma pancada, mas o robô acaba desviando. Aquele robô parece tão manobrável. Lá no submundo eu foquei apenas em fortalecer a minha força e a minha agilidade, mas ainda não consigo acompanhá-lo. Choi fala que se for esse o problema, ela pode dar uma ajudinha a ele. O robô fica repetindo várias vezes que não tá quente o suficiente. Blake vai pra cima dele e diz pro robô parar de falar bobagem. Agora quer ver se o robô vai aguentar esse ataque dele. O robô de repente prepara pra jogar uma energia nele. Blake pensa se aquele robô ainda consegue disparar lasers pelos olhos. Antes do robô atacar, o Yanni já dá um golpe nele. Yanni, junto com o dragão da Choi, conseguiu perfurar o robô. Blake se pergunta se esse dragão não é o truque lá da coreana, por que aquele cara também consegue usar. Choi fala que o karma dela, Liu Li, não apenas pode causar dano. Ao libertá-lo para um amigo, ela pode anexar temporariamente os atributos de agilidade dele. Agora que a minha agilidade está quase igual à sua, vamos ver se você gosta disso. Choi fica surpresa e se pergunta se aquele garoto consegue absorver as habilidades dela e integrá-la às suas armas. Já que você gosta tanto de calor, experimente esse ataque. Coisa diz que aquele garoto não apenas aumentou a agilidade com a ajuda da Choi, mas também os seus atributos de força são muito altos. Takamura fala que aquele garoto é realmente interessante. Com isso, eu acho que você nunca mais vai sentir frio novamente. Valeu, Choi, sua habilidade me ajudou muito. Ela fala que não tem problema. Blake diz pro Bob levantar, eles já acabaram com aquele robô. Liang vai saindo da sala, fala que todo
mundo parece ser bem poderoso. Inesperadamente aquele robô começa a se mexer de novo, começa a ir em direção a alguém, vai indo pra cima da Liang, fala que pelo menos tem que acabar com uma. Essa não, tenha cuidado! O Billy acaba aparecendo ali, fala que não vai deixar isso acontecer. Com o porrete dele acabou esmagando a cabeça do robô. Ele pergunta se a Liang tá bem, que é pra ela tomar cuidado da próxima vez. Liang agradece. Billy, esse foi um momento crítico, você realmente nos ajudou. Ele fala que essa foi a última coisa que ele poderia fazer. O boneco diz pros jogadores prestarem atenção, que agora o intervalo já acabou. Eles têm que retornar às suas celas, o mapa vai mudar novamente. Billy diz que agora é hora de enfrentar a morte, mas que é pro Yannin prometer uma coisa pra ele. Se ele encontrar aquele negociante traidor, é pra acabar com ele por ele. Certo, eu te prometo isso. O boneco fala que a desinfecção e a atualização do mapa tá começando, pros jogadores não tentar sair da cela, senão eles vão de arrasta pra cima. Dentro da cela do Billy, começa a tirar os equipamentos dele, fala que então chegou ao fim, pede desculpas por uma pessoa, que na verdade o papai tava vivo, mas não conseguiu vencer o jogo pra reencarnar. Nisso acontece uma explosão, começa a tremer as celas. Negociante, se eu te encontrar eu vou acabar de vez com você. Enquanto isso, no submundo, no restaurante ali próximo, o chefe italiano fica bem de boa ali cozinhando. Do nada algo quebra a parede do restaurante dele. Ele se pergunta o que tá acontecendo ali, começa a olhar pro ciborgue. Kizaru diz que aconselha o robô ali a ficar parado e não tentar lutar em vão. Da próxima vez é a cabeça dele que vai estar em outro lugar. Por que você tá fazendo isso, seu velho tolo? Xiao-Ti começa a recitar a magia de fogo dela, fala pro Kizaru deixar o ciborgue em paz. Kizaru fala que é bem interessante uma maga de fogo, mas por que essas pessoas ficam testando a paciência dele desse jeito? Rapidamente coloca uma runa na testa da Xiao-Ti, diz pra ela ser obediente que ela vai ganhar doces. Xiao-Ti sendo controlada fica repetindo, se ela ser obediente ela vai ganhar doce. Ei, o que você fez com a Xiao-Ti? Seu velho, não use magia dos meus amigos. Kizaru pergunta por que ele se preocupa tanto com ela, e se aquela garota ali é a namorada do ciborgue, se for ele tem um bom gosto. Esse cara é muito rápido. Kizaru pergunta o que tá acontecendo, que na verdade deve ser um amor não correspondido. Fala que a Xiao-Ti não deve gostar de robôs. Seu velho, você tá confundindo tudo, ela é só minha amiga. Kizaru diz que parece que ele é só um menino inocente. Ele até tá curioso se os robôs também têm necessidades nesse sentido. Os robôs têm que saber que sofrerão muito no submundo. Vamos, me coloque no chão. Pergunta pro ciborgue se ele acabar com aquela garota, ele vai ficar triste. Velho caduco, você não ousaria fazer isso. Kizaru diz que o ciborgue não deve ter mostrado o verdadeiro lado pra ela, que embora isso machuque um pouco o rosto dele, por que não deixar ela ver como é que é o rosto dele de verdade? Joga o ciborgue pra longe e fala pra ele se lembrar que sentimentos e vínculos são a raiz da obsessão. Ciborgue se esbagaça lá na parede, Xiao-Ti ainda tá sob controle, falando que tem que obedecer a ele. Nicole diz que o sistema de anticolisão falhou, a instabilidade de software foi detectada, forçando a reinicialização. Então, esse vai ser o meu fim? Ah, me desculpe. Ciborgue começa a lembrar de uma pessoa, falando que se ela morrer é pro ciborgue esquecer dela. A sua aparência e minha memória se tornou turva gradualmente. Me desculpe, é tudo culpa minha. Sim, é isso mesmo, tudo culpa minha. Por que aquilo foi acontecer? Não era pra ser assim. Enquanto isso, Kizaru pega um sininho, começa a jogar um feitiço na Xiao-Ti, fala que agora eles vão voltar pra casa. Xiao-Ti começa a seguir ele, como se eu fosse deixar isso acontecer. Cyborg já vai indo atrás do Kizaru, ele pensa se esse garoto ainda consegue se mexer, já se vira pra dar uma pancada no Cyborg, mas ele foi direto na Xiao-Ti. Xiao-Ti, você tá me ouvindo? Ela se pergunta o que aconteceu, fica surpresa, pergunta por que o rosto dele tá assim. Xiao-Ti, eu quero te falar uma coisa, se eu não sobreviver aqui, você deve se esquecer de mim, tá certo? Começa a colocar uma turbina na mochila dela. Xiao-Ti se pergunta o que tá acontecendo. De repente ela começa a voar e pergunta o que Cyborg fez. Eu consegui ver, era rosa. Kizaru pergunta se realmente vale a pena fazer isso por uma mulher. Eu pensei um pouco no que você disse. Parece que você estava certo quando disse que não deve haver muitas emoções no submundo. Originalmente vim aqui com obsessão, mas agora eu tenho mais obsessões. E você tá enganado sobre uma coisa. Kizaru pergunta o que é. Eu não tenho nenhuma emoção e há muito tempo eu deixei de ser uma pessoa. As minhas expressões são apenas simulações do sistema. Venho caminhando pelo submundo sem nenhuma emoção. Não há mudanças de humor, nem altos e baixos de mentalidade. Eu perdi a minha obsessão de antes. Para um mero zumbi ambulante, se ele finalmente achar uma pessoa importante para ele, o que você faria? Qual duro você iria trabalhar? A partir de agora eu vou me esforçar mais e mais para acabar com você. Enquanto isso, lá no jogo, o escolhido dessa vez para a bomba foi o Takahashi. Depois que ele soube que foi selecionado pelo negociante, ele ficou olhando para aquele número sem parar. A partir daquele momento ele não disse
mais nada. Choi pergunta enquanto a ele, Yanni fica sentado ali em silêncio, parecendo um sábio. Pergunta se ele acha que é ela a negociante. Não, não é isso, eu só estava pensando um pouco. Enquanto isso, Hwang continua jogando o videogame dele. Coisa vai chegando perto dele e pergunta se ele só sabe jogar. Hwang fala pra deixar ele em paz, ele só quer jogar o joguinho dele. Coisa fica bravo e diz que ele nem participou das discussões desde o início. Além disso, ele não ajuda durante as batalhas, tá agindo de forma muito suspeita, tem algo de errado, não quer fazer nada e apenas aproveitar o resultado. Hwang fala pra soltar ele. Blake fala que também sente que há algo de errado com aquele cara, ele deve estar escondendo alguma coisa. Shusuke diz pra eles analisarem a situação primeiro. Coisa diz que o Takamura contribuiu muito pra batalha de agora há pouco, e ele o que fez só ficou jogando. Hwang fala que não vai repetir de novo, que é pra soltar ele. Coisa diz pra ele admitir que é o revendedor. Hwang fica em silêncio. Coisa pergunta se ele é mudo. Hwang fala pra ele acordar. Num jogo como esse você só pode confiar em si mesmo. Como é que Coisa pode ter certeza que outras pessoas não estão influenciando ele? Espere um pouco, vocês têm que se acalmar. Eu acho que o negociante não é o Hwang. O negociante deve ser um cara bem atencioso. Ele não agiria desse jeito pra ser exposto tão facilmente. Coisa fica brava, acaba soltando o Hwang, diz que dessa vez vai escutar o Yanni, mas que o tempo todo vai ficar de olho no Hwang. Hwang, eu percebi que você não gosta de interagir com as pessoas, você provavelmente também não confia em mim, mas eu acredito que você deve provar sua inocência nessa fase, a menos que deseje ser morto por uma bomba. Se você continuar em silêncio, apenas dará ao negociante mais oportunidades para tirar vantagem. E então, se você não quiser ser um alvo, pelo menos faça alguma coisa na próxima partida. Hwang fala pro Yanni dizer o que quiser. O boneco dá um aviso que para comemorar o lançamento da segunda bomba, o diretor decidiu enviar mais um presentinho para eles. Nessa nova partida, os jogadores irão receber algumas dicas e deseja boa sorte para eles. Essa dica vai ajudá-los a encontrar o negociante mais rápido. Takamura fica escutando aquilo, fica se perguntando que tipo de dica é essa. Coisa fala para todo mundo se animar e se preparar para a luta. Choi fala que o monstro está se aproximando. Coisa diz que não tem nada ali para não ficar assustando ele. Choi fala que definitivamente viu algo. Logo ali atrás da árvore tem um bicho invisível escondido. Choi fala que achou ele, começa a olhar para trás, acaba não vendo nada e se pergunta se foi ilusão. Blake fala que tem algo de errado, o monstro dessa vez não apareceu com tanto alarde igual o outro. De repente o monstro dá um ataque em alguém. Shusuke se pergunta o que foi isso. Bicho invisível acabou dando umas fatiadas no Blake. Shusuke fala que aquele monstro é bem rápido. Coisa pergunta se é uma cobra. Bicho começa a entrar dentro dos arbustos. Blake fala que isso é um problema, uma poção de recuperação não pode ser usada dentro daquele jogo. Shusuke fica preocupado, Blake fala que tá bem e esse monstro pode atacar a qualquer momento, que é pra ele se afastar. Choi pergunta se eles conseguiram ver o que era. Coisa fala que o monstro é invisível. Liang, vamos fazer igual da última rodada, você fica aqui escondida. Não pode sair da cela até eu falar pra você sair, tá certo? Da última vez o monstro quase te atacou. Vou lá dar uma olhada pra ver como é esse novo monstro. Ela fala pra ele tomar cuidado. Ah, mas o que é essa coisa? Yanni acaba bloqueando o ataque do bicho. Será que esse é o novo monstro? Mas por que ele é invisível? O bicho começa a fugir dali. Pessoal, tome cuidado, parece que esse monstro só tá nos testando, ele não começou a atacar de verdade ainda. Choi fala pro pessoal olhar pro céu, tá ficando nublado. Coisa pergunta se isso é poluição. Choi fala que isso não é bom, até o chão tá ficando com essa névoa. Ei pessoal, venha pra perto de mim, eu pensei em uma solução. Choi começa a chamar o Coisa e pergunta se ele vai ficar parado ali. Takamura fala pra deixar o ferido com ele, que ele vai cuidar dele, que é pro pessoal tomar cuidado. Enquanto isso, dentro da cela do Hwang, ele começa a pensar sobre algo. Todos encostem junto da parede, vamos usar ela pro monstro não poder atacar pelas costas. O pessoal fala que a névoa tá ficando cada vez mais densa. Além do monstro ser invisível, isso vai piorar a visão deles. Choi fala que pode sentir que aquela coisa tá escondida na neblina. Shusuke fala pro bicho aparecer logo, se tá testando a paciência deles. Bob fala que ele tá em pânico e se pergunta o que deve fazer. Todos devem manter a calma. Uma vez que você relaxa ou fique nervoso, suas falhas serão expostas. Esse monstro tá fazendo isso de propósito. O bicho começa a se aproximar dali. Shusuke diz que se eles estivessem completos, dava pra enfrentar esse monstro. Mas agora um tá com a bomba e o outro tá ferido, só restaram eles ali. Coisa fala que tá tudo bem, como o Yanni disse, é só eles manterem a calma. Choi diz que é isso mesmo, eles não podem ser imprudentes. Coisa fala que esse monstro tem muita paciência. De repente o bicho dá um ataque no braço de pedra dele. Coisa fala que isso não vai funcionar com ele, tenta dar um ataque no monstro. O monstro escapa, ele fala que aquele bicho é muito rápido, nem conseguiu tocá-lo. Choi pergunta se ele vai ficar xingando o robô. Será que essa seria a maneira do monstro de evitar uma luta direta? Sinto que aquele cara está apenas nos provocando, ele parece estar gostando disso. Bob fala que consegue ajudar nisso, o destino dele é bem especial. Começa a sentir o cheiro, dá uma mordida nas pernas do monstro, fala que achou ele. Shusuke fala que o doguinho é realmente útil. O Bob ele conseguiu descobrir a localização do monstro farejando ele. O bicho dá um tapa no Bob,
Não se preocupe, Bob, eu te peguei. Shusuke fala como é que aquele monstro consegue fazer isso com o doguinho, vai jogando os mísseis nele. O monstro sai correndo e consegue evitar todos aqueles tiros. Shusuke agradece ao Bob e pergunta se ele tá bem. Choi de repente percebe algo. O bicho dá um ataque nela, mas ela desvia. Fala que aquela roupa ali era bem cara pro monstro fazer isso. Bob, você consegue sentir o cheiro daquele monstro, certo? Se eu juntar isso com a habilidade da Choi, sim, isso parece ser uma solução viável. Choi diz que conseguiu sentir ele, parece uma centopeia. Sim, é isso, eu tive uma ideia. Mas para isso eu preciso que todos me deem uma ajuda, inclusive você, Bob. Bob fica sem entender nada. E enquanto isso, lá no submundo... Ei, velho, eu ainda não consigo concordar com o que você disse. Kizaru fala que ele é bem teimoso. Parece que o único jeito vai ser desmontar o ciborgue todo. Esses métodos da associação Antou. O que faz você ser tão desumano? Você tem interesse no tempo? Kizaru fala que receia que ele nunca vai entender as emoções complexas, porém tribais de ser um ser humano, que não vale a pena mencionar isso antes do dia do julgamento. Dá uma pancada no ciborgue, atravessa ele. Mas o que? Dia do julgamento? Ciborgue começa a ser jogado pra longe. Aquela pancada ele acaba apagando. Kizaru pergunta se ele não vai levantar novamente, que ele quase esqueceu que o robô não pode sentir dor, então ele também não vai sentir medo. De repente uma explosão acontece. Kizaru se pergunta que barulho é esse. A explosão aconteceu lá em cima. Ele fala que aquela direção seria a mansão da associação Antou. Diz que isso é ruim, começa a sair dali. Se pergunta se a Sensei tá bem. Nicole fala que um grande vazamento de combustível foi detectado. Aviso, a energia tá muito baixa, o corpo precisa ser reparado imediatamente. Você deseja ativar o protocolo de emergência? Aguardando a autorização. E enquanto isso, o ciborgue pensa que a única coisa que ele queria agora era comer bolinhos. Nicole fala pra ele autorizar o protocolo de emergência rapidamente. O ciborgue começa a lembrar de algo, a menina dando um bolinho pra ele. Enquanto isso, a Nicole pede pra ele autorizar o comando. O combustível tá muito baixo, o sistema de suporte de vida está sendo desconectado. O sistema de suporte de vida desligado. O pessoal ali em volta fica se perguntando o que tá acontecendo lá em cima, começa a tirar foto. Lá em cima, Sensei diz que o Shirogami tá fazendo um grande alvoroço antes do festival começar. É óbvio que eu tenho que ir com tudo, já que meu oponente é você. Sensei diz que além dele roubar a ampulheta do tempo, ele matou o irmão mais novo do jogo. Não foi isso que ela ensinou a ele. Pergunta se ele sabe como é que eles lidam com traidores. Aqueles que traem os mestres devem ser eliminados. Sensei fala que ama ele como professora. Pode ficar tudo bem se ele simplesmente devolver as coisas que ele roubou. Mas também há o plano B, que ele tem que se apressar e tomar uma decisão rápida. Algo sai do chão e começa a segurar nas pernas dele. Sensei, pare com isso, você não tem ideia do que tá fazendo. O tempo do rei do submundo não é algo que deveríamos ter. Você só vai prejudicar a todos. Se o professor comete erros, cabe aos alunos corrigi-lo. Sensei fala que então isso é tudo, que ela vai continuar amando ele como professora. Shirogami vai indo pra cima dela com tudo. Lá no jogo, Bob pergunta se isso realmente vai funcionar. Não se preocupe, Bob, com a sua ajuda eu vou acabar com ele. Bob fala que o monstro tá ali naquela direção. É isso, parece que eu te encontrei. Bob diz agora que ele tá fugindo pra outra direção. Segure essa, seu trapaceiro. Já dá uma lapada nele. Coisa lá atrás fala que aquele garoto é muito inteligente. O bicho já fica irritado com aquilo. Mas então ele tem uma ideia. Bob, cadê ele? Bob fala que tá atrás dele. Não adianta, monstro. Agora você não consegue mais se esconder. Bob se pergunta o que tá acontecendo, porque só tem um pedaço do monstro ali. Fala pro Yanin que isso é perigoso. Ele tá sentindo o cheiro do monstro logo atrás dele. O bicho acabou se separando do corpo dele. Choi pensa que isso é um problema, que não vai conseguir ajudar o Yanin a tempo. De repente, o Huang aparece e dá um chute na cabeça do monstro. Os dois ficam surpresos de ver o Huang ali. Huang, então você realmente... Huang interrompe e fala que não é pro Yanin interpretar ele mal. Quando ele entrou nesse jogo, disse pra si mesmo que não confiaria em ninguém, que como o Yanin tá vendo, ele tá apenas jogando o joguinho, o corpo dele se moveu automaticamente. Na verdade, a única coisa que ele quer é acabar com esse monstro e terminar a partida. Coisa diz que aquele pirralho finalmente fez alguma coisa. Pergunta se ele consegue acabar com esse robô. Huang fala que ele vai saber daqui a pouco. Coisa pergunta como ele vai fazer isso, aquele bicho é muito rápido, se ele tem algum adereço com ele. Choi fala pros dois pararem de conversar e focar na luta. Bob começa a farejar, fala que algo não tá certo. Ele tá sentindo o cheiro vindo de todas as direções. Fala pro Yanin que isso é perigoso, o monstro tá por toda parte, ele vai fazer xixi nas calças. Yanin diz pra ele não mijar em cima dele. Huang fala pra ele se apressar e encontrar um lugar seguro. O quê? Um lugar seguro? Por quê? Huang fala que não tem tempo pra explicar, começa a usar a habilidade dele, diz que ele tá ali pra subjugar esse monstro. O corpo dele começa a entrar em chamas. Naquela pressão, o monstro é jogado pra longe, os pedaços dele vai se espalhando. Coisa diz que aquele garoto tá fora de controle. Shusuke se pergunta que tipo de habilidade é essa. Coisa pensa que se ele continuar assim, vai ser tomado pelo próprio destino. Se pergunta o que ele tá fazendo. Bob diz que não vai conseguir segurar por muito tempo. Ei, Bob, não mije nas minhas costas. Huang pergunta se o monstro tá gostando da habilidade dele. E Annie, sem querer, solta a pedra que ele tava segurando. Começa a gritar, falando que vai ser tomado por essa chama. Joey vai correndo pra cima deles, diz pra eles não terem medo. Começa a abraçar o Yanni e fala que vai proteger ele. Bob acabou ficando fora da barreira dela. Huang fala que agora vai acabar com esse robô. Começa a dar uma sequência de porrada nele. Diz que por conta do robô agora ele tá com muita raiva.
raiva, já dá um soco na cabeça do robô, na sequência dá outra pancada nele, o robô começa a abrir a boca, Huang já mete a mão lá dentro, acaba tirando o núcleo do robô, de repente ele pensa que não pode perder o controle ali, que é pra ele ficar calmo, começa a respirar fundo dizendo que tem que ficar calmo, senão ele vai ser tomado pela habilidade, diz que tá tudo bem agora, Coisa fala que aquela pessoa é impressionante, ele conseguiu controlar a habilidade dele quando tava prestes a perder o controle, Shusuke fala que essa habilidade é bem forte, essa é a primeira vez que ele vê alguém com uma habilidade dessa, agradece pela ajuda, Choi pergunta por que o Yanni tá empurrando ela, ah, desculpa, é porque eu tô um pouco tonto, ela fala que não é isso, é outra coisa, pergunta por quanto tempo o Yanni vai ficar deitado ali, não me entenda errado, eu tava prestes a sair, é que eu realmente tô tonto, grande irmã, me desculpa, eu realmente não tô com segundas intenções, Huang começa a pegar o chapéu dele, lá atrás o Yanni fala que vai até o dormitório da Liang pra ver como é que ela tá, começa a correr até lá chamando ela, perguntando se ela tá bem, Liang, o que é de errado com você? Ela diz que do nada o corpo dela ficou fraco, ela mal consegue se mexer, mas o que aconteceu? Alguém teve aqui enquanto eu estava fora? Ela fala que não sabe o porquê, simplesmente ela ficou fraca de repente, não se fosse muito, apenas descanse aqui um pouco, pode relaxar e deixar os assuntos externos conosco. Liang agradece a ele, Choi aparece ali e fala que o pessoal encontrou uma nota no corpo do monstro, pergunta se o Yanni não quer ir lá dar uma olhada, ela ainda tá envergonhada sobre o que aconteceu um tempinho atrás. Lá fora, Coisa pergunta o que é isso, fica tentando decifrar o que tá escrito no papel. Ei, me deixe dar uma olhada. Coisa pergunta se isso é uma dica, tá mais pro enigma, ele não conseguiu entender nada ali, tá escrito ali que pode ser falso. Coisa diz que tem o número 5 ali, deve ser a cela 5, pergunta quem dele está na cela 5, Huang fala que é ele, Coisa diz que agora entende que o negociante é ele, essa nota tá indicando o dormitório do negociante, a razão pela qual o Huang ajudou dessa vez foi porque ele sabia que a dica iria expor ele, queria apenas ser uma boa pessoa, mas agora é tarde demais. Huang fala que ele realmente está sem palavras e pergunta se o Coisa ignorou todas as outras informações, só levou em conta o número 5. Como eu disse antes, o negociante não deve ser o Huang. Essa nota é apenas um lembrete, o número pode ser substituído pelo número do quarto de outra pessoa. O foco tem que estar nos símbolos correspondentes aos números. Vamos resolver os números de série de todos agora. Tirando o Billy, que já foi de arrasta pra cima, há 8 jogadores em campo agora, sem contar o negociante. Se conseguirmos resolver o quebra-cabeça da nota, encontraremos a resposta. Mas por que nessa nota tem escrito que pode ser falsificado? Por que eles falsificariam a dica? Lá no submundo, Shao-Ti foi atrás do tiozinho para poder ajudar. Tiozinho pergunta se o Cyborg foi atacado pelo membro da Antou. Ela fala que é isso mesmo, o Cyborg deve estar por ali. Tiozinho se pergunta se a associação Antou começou a agir. Shao-Ti começa a perceber algo, vai indo em direção ao Cyborg e fala para ele responder ela. Fica chamando o nome do Cyborg, mas ele não responde. Ela chama o tiozinho, fala que o Cyborg tá ali caído e não tá respondendo a ela.